Fala galera do Lembro Field Brasil, trazendo mais um vídeo agora, um vídeo de pré-jogo, né? Bom, fazer o pré-jogo de Packers e Bears, semana 16. Antes de começar o vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta, eu já falei nos vídeos anteriores, se tiver uma ideia, indique uma ideia de vídeo pra gente, aqui, que eu vou tentar trazer nos vídeos. Eu gosto de fazer vídeos sobre os Packers, eu gosto de falar futebol americano, é, eu já falei também no outro vídeo, mas quando acabar a temporada, tentar trazer histórias sobre os Packers, temporadas históricas, jogadores históricos, falar sobre o Bart Starr, é, histórias legais sobre os Packers. Os Packers têm mais de 100 anos de histórias, com certeza tem histórias bem legais, tá? Sobre o próprio Lambeau Field, que é o nome, da origem o nome do canal, né? Estádio dos Packers. É, sobre o Titan Town, que é como a gente chama em volta do Lambeau Field, né? Então é isso. Então, bora pro vídeo. Bom, vou falar um pouco sobre as pontos chaves de Packers e Bears. Bom, Josh Jacobs vai jogar ou não? Importantíssimo. É, jogo corrido dos Packers, como vai ser sem ele? Emmanuel Wilson jogou muito bem quando ele jogou, mas Josh Jacobs é um nível acima dele, claramente. É um jogador importante, ele pode revezar os snaps se ele for jogar. Christian Watson, joga, importantíssimo. O último jogo contra os Bears, ele destruiu os Bears, né? Foi muito bom contra os Bears. É, Outro ponto muito importante também vai ser Evan Williams joga, não joga, um dos melhores safeties da NFL. É, Particularmente eu acho que o Evan Williams não joga, tá? Eu tenho esse pressentimento, porque não sei, a lesão dele foi um pouquinho mais séria, talvez ele não volte para esse jogo, talvez semana que vem ou semana 18 ele jogue. Hoje é o jogo mais importante, na verdade, provavelmente. Mas ainda assim, eu acho que ele não deve jogar. Por, porque se ele volta e às vezes agrava a lesão, talvez seja pior ele perca a pós-temporada. Tá? Então, é importante que ele esteja bem 100% e talvez realmente vai fazer diferença. Outro fator é a secundária, cara. A secundária jogou muito mal semana passada. Só que dessa vez os Bears, um quarterback muito pior, né? O Bo Nix é muito melhor que o Caleb Williams, isso é um fato. Só você ver como os dois jogaram contra os Packers. E o segundo fator uh, os Bears estão sem os dois principais wide receivers, né? Luton Burden terceiro e o Romeo Dunze. São bons recebedores, tá? Não vou mentir. Eu não tinha visto muito sobre o Luton Burden, mas depois dos jogos Packers ele já vinha jogando bem antes. Então, realmente é um bom wide receiver. Dá crédito para quem merece. A gente não desmerece o time dos outros, tá? A gente exalta o nosso time, mas não desmerece o dos outros. É assim que tem que ser. E o Romeo Dunze é um excelente recebedor. Ele é muito bom mesmo. Então, cara, vai ser um pouco mais difícil para eles jogarem passado. Então eles vão tentar, provavelmente vão correr muito mais com a bola e usar passe para Tyrande. Coke Match tá questionável. Pode ser que ele não jogue. Se ele não jogar, facilita ainda mais a vida dos Packers, né? E tem Coastal Loveland também, Tyrande calouro, que é um bom jogador. Não é fantástico, não é o Tucker Craft, não é nada, mas a temporada de calor dele é um bom jogador sim, tá? Então realmente vai ser ele, vai ser. Tem mais algum wide receiver que eu tô esquecendo? Um bom recebedor, mas que não chega no nível dos dois que estão fora, na minha opinião. Agora me falta o nome. Outro fator é como que os Jordan Love vai jogar, porque eu imagino que Zach Tom não jogue, tá? Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que ele não joga. E com ele fora, o time foi muito mal. Segurando para o quarterback, no caso. Né? Não segurando, mas bloqueando para o quarterback. Que o Jordan Love pressionado não foi tão bem. A partir do momento que o Zacton saiu, os Packers começaram a desandar incrivelmente no ataque. Óbvio, o Christian Watson também saiu e começou a piorar também, mas acho que é mais sobre não ter o tempo para passar a bola,
que os Packers não tiveram no começo do segundo tempo, né? Mas também, vamos convenhamos que os Broncos têm provavelmente a melhor defesa da liga, na minha opinião é a melhor cornerback da liga, e um front seven que tava, pelo menos, não sei se ainda tá, em busca de quebrar recorde de sacks da NFL. Então, é um time, uma defesa muito boa, tá? É uma defesa muito boa. O, cara, assim, a linha defensiva é infinitamente melhor do que a dos Bears. Então, acredito que não vai ter tanta pressão em cima do Jordan Love. Mas, se o Zactão não tiver, acho que vai chegar mais pressão do que chegaria normalmente. Evitar turnover, a gente já falou. Assim, os Bears forçam muitos turnovers, os Packers tiveram dois no jogo passado, teve um contra os Bears também. Eu não acho que vai ser. Assim, o que você faz com o turnover também importa muito, mas evitar que aconteça, né? E principalmente em momentos chaves é importante. Os Bears não vivem melhor momento. Sim, venceram os Browns, mas é os Browns, né? Só os Packers que perdem para os Browns, aparentemente. E alguns outros times recas aí também perdem. Mas, cara, não sei, os Packers não podiam ter perdido alguns jogos nessa temporada. Contra Denver, cara, acontece, tá? Denver acontece. Não podia ter perdido para os Panthers, não podia ter perdido para os Browns. Empate com os Cowboys. Aquele com os Eagles, eu vou dar um desconto, que a defesa foi bem, mas não pode perder. O seu time fez 7 pontos. Se você fizesse 13, você vencia, amigo. Isso não pode acontecer, tá? Mas, então, o que eu falo? Os Packers têm que aproveitar as posses, tá? O último jogo, os Bears, no segundo tempo, especificamente, quando eles começaram a jogar melhor, eles tentaram ficar muito. Os Packers ficaram com pouco tempo de posse de bola. Isso muito se dá aos Packers terem conseguido o touchdown muito rápido. Com poucas jogadas, eles fizeram um touchdown. Porém, vai ser bom controlar um pouco esse tempo de bola, senão a sua defesa vai ficar cansada e vai ficar a vida deles. Que os, que os Bears correm muito bem com a bola. Os Packers defendem bem a corrida em geral, foi bem contra os Broncos, mas aqui o jogo aéreo foi um desastre também. Eles nem pararam correr com a bola, essa que foi a verdade. Então, o que eu diria? Chaves para o jogo. Packers. Linha ofensiva vai dar tempo? Se der, os Packers têm uma chance bem considerável de vencer a partida. O Christian Watson jogar ou não em Paquito? Sim. Se não jogar, Matthew Golden vai ter que fazer o papel do Christian Watson, que ele é o jogador mais rápido fora do Christian Watson. Ele fez um bom jogo semana passada, tá? Ele fez boas recepções, fez boas jogadas. Quando foi na direção dele, ele fez as jogadas certas, tá? Não tinha muito mais que pedir dele, não. Quem mais? Josh Jacobs, jogar, vai correr, vai ir ou não? Se for, ele vai ter quantos snaps? Isso é importante também. O Emmanuel Wilson joga bem? Com certeza, ele é muito bom jogador. Mas vamos ver como que vai ficar essa distribuição de carregadas. Proteção, a gente falou, Christian Watson. Tal. Defesa aérea. Eu acho que talvez. É que o último jogo foi muito ruim. Não tem nem. Assim, se eu tivesse lá, provavelmente ia ser pior do que foi. Porque eu não ia. Eu iria fazer alguma coisa? Não, não ia, tá? Eu não sou aquele cara que fala, não, se eu tivesse lá eu faria melhor. Provavelmente não faria. Mas eu também não faria pior, porque não tinha como. Então, então realmente tem que levar em conta isso. Defesas contra o jogo terrestre, talvez, que os Bears vão correr bastante com a bola, ainda mais sem os dois principais recebedores. E passes contra o Tyrants, esse que vai ser importante. Os Packers talvez não sofram tanto contra o último jogo, quanto no último jogo, pelo ar, mas o terrestre vai ter que jogar muito bem. Vai ter que. E com o Evan Williams fora, que ele vem muito bem contra a corrida, um dos melhores safes parando no box, os jogadores. Então vai ser um. Imagino que fora, né? A gente não tem 100% de certeza, mas acho que isso é um outro fator bem importante, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que já falei a maior parte dos cenários importantes. Ah, também. Time de especialistas. Foi bem os últimos jogos, tá? Mas tem que tomar cuidado, que às vezes comete algumas gafes. E faltas, na verdade. Tem as faltas também, que os Packers foi muito mal semana passada em questão de faltas. Agora é realmente tudo.
É isso. Lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, dê indicações de vídeos, se realmente vocês preferem. Eu vou tentar trazer histórias sobre os Packers, e é isso. Go, Pack, Go!